Olá, caros estudantes da Engenharia de Computação. Estamos iniciando mais um encontro e com esta videoaula o nosso objetivo é ajudá-los a elaborar o plano de atividade de estágio. Nós imaginamos que neste momento a maioria de vocês ainda está num processo de reflexão, de identificação de uma organização concedente de estágio, mas existe uma demanda por formalização desse estágio de acordo com as regras acadêmicas, de acordo com todas aquelas regras que o sistema exige que um estágio supervisionado esteja formalizado. E o plano de atividade de estágio é essencial, porque ele dá suporte ao termo de compromisso que vocês, com certeza, estão firmando com uma organização concedente de estágio, obedecendo às regras e às leis que, digamos, formalizam a relação estudante, estágio e instituição de ensino. Então, respeitando todas essas regras, a gente precisa ter um plano de atividades. E é isso que a gente imagina que, nesse momento, vocês estão precisando de alguma orientação, de algum apoio de como formalizar isso. E entramos, a partir deste encontro, numa sequência em que a gente entende que, se vocês tiverem alguma dúvida de formalização, alguma dúvida de concepção do plano de estágio, esta videoaula e as próximas que vamos ter a partir dessa, tem esse objetivo. Então, vamos lá? Vamos começar a entender o que nos falta para plano de estágio? Bom, nós estabelecemos aqui um passo a passo ou etapas que nós entendemos que estão nessa concepção entre a demanda e a necessidade de fazer um estágio supervisionado e o produto final desse estágio, que é a entrega de um relatório, que não é somente um documento, um papel, mas sim digamos assim, uma explicitação de como foi bom, de como foi interessante para a formação do engenheiro, essa relação entre os conteúdos cursados e a observação desses conteúdos, ou de parte desses conteúdos, no ambiente organizacional, ou seja, naquele ambiente em que eu tenho possibilidade de aplicar conhecimentos de engenharia, ok? Então, esse passo a passo não é novidade, nós já apresentamos em situações anteriores. Isso está no escopo de formalizar o estágio, isso é obrigatório, ninguém pode fazer um estágio supervisionado e nem a instituição de ensino se não obedecer essas regras e se adaptar às relações acadêmicas, legais com o ambiente organizacional. Muito bem, a nossa concepção de elaboração de um plano de estágio, né, um plano de atividades de estágio, é como se nós estivéssemos tratando de um projeto de pesquisa, de um desenvolvimento de conhecimento. Então, estamos adaptando digamos, a prescrição de regras acadêmicas, científicas, para uma atividade de estágio que tem muito mais uma concepção de aplicação, né? Como já apresentamos também, né? Nós temos aqui duas etapas, nós temos toda essa parte de elaboração, onde as ideias surgem a partir das nossas visões, daquilo que a gente gosta ou tem mais afinidade com aquilo que é necessidade da organização. Então, essa etapa 1, ela é bem reflexiva, ela, de um lado, tem a nossa vontade de criar, muitas vezes a própria organização ela é inovadora, ela gosta de experimentos novos, né? Mas nós temos que sempre fazer uma análise crítica, porque uma boa ideia se a gente consegue implementar, se a gente consegue desenvolver, né? Senão ela deixa de ser uma boa ideia. E observação, eu acho que, tenho certeza que a vida de um engenheiro ela é muito calcada de observação, né? Como as coisas se relacionam. A gente aprende muito observando, porque às vezes a gente imagina uma situação técnica e ela não acontece nessa plenitude da concepção técnica. O ambiente real, o ambiente de se relacionar pessoas, máquinas e conhecimento tem uma propriedade que muitas vezes não está explícito na teoria. Então, tudo isso que a gente tem poder para criar, ou seja, não existe um formalismo
nós somos mais livres exercendo alguma dessas situações aqui de elaboração, mas tudo que fizermos aqui tem que caber numa formalização, tem que ser redigido, tem que ser formalizado, né? Então, o plano de atividade de estágio é algo que tem que estar formalizado, assim como para existir uma disciplina formalmente numa matriz curricular, numa estrutura curricular, tem que haver o plano de ensino, né? O professor não pode chegar numa sala de aula de um determinado conteúdo que ele for responsável e simplesmente exercitar o seu domínio de docência e o seu conhecimento sem uma estrutura para que a gente que está ali ouvindo possa seguir, possa se orientar. Então, por isso que todas as disciplinas que vocês cursaram, né, no curso de Engenharia de Computação, assim como todos os estudantes de curso superior, tem que haver um plano de ensino em que o autor, normalmente, desse plano de ensino é o próprio docente responsável pelo conteúdo. As ligações que nós falamos entre o estágio, digamos assim, e a atividade que nós vamos exercer, está numa execução prática. Nós vamos, em próximos encontros, trabalhar esse fenômeno execução, né? Mas nós estamos aqui ainda, nessa fase em que nós estamos numa aproximação da teoria, em que nós vamos vivenciar, abordar essa teoria, né, de um lado aplicado, de um lado mais prático, né, por uma dimensão mais prática, né? E esse processo, né, tem inúmeras influências, né? Nós não vamos levar para essa execução somente a visão teórica, a visão técnica prescritiva. Existem fatores internos e externos à organização, aquilo que envolve o conteúdo, que ultrapassa a dimensão teórica. E temos fatores que nós imaginamos ser capazes de controlar, né, mas sabemos que muitos desses fatores são incontroláveis e aí gera uma incerteza. Que final eu vou ter? Que resultado eu vou ter, né? Então, isso é normal em qualquer projeto. E num projeto em que envolve conhecimento e pessoas, é normal que esses elementos estejam presentes no processo. Cabe a mim, como pesquisador, cabe a mim como observador, cabe a mim como engenheiro, tentar dominar esses fatores de forma que eu cumpra os meus objetivos. Bom, então, nesse processo, é muito comum nós termos muitas questões. Nesse momento em que vocês estão praticamente elaborando o plano de atividades e vão formalizar isso numa organização concedente de estágio e vão apresentar isso à instituição Univesp, é normal que a gente tenha muitas questões, mas muitas questões, muitas indagações. E à medida em que nós vamos respondendo às indagações, todas aquelas que surgiram naquela fase de reflexão, de observação, de análise crítica, de, digamos assim, dar vazão à nossa visão criativa, quanto mais a gente exercitar aquelas situações, mais perguntas surgirão e mais inquietações eu vou ter para encontrar as respostas. Então, normalmente, quando eu faço esse ciclo de perguntas, né, eu consigo chegar numa situação mais formatada, mais segura, e aí eu consigo trabalhar, digamos assim, a busca por essas respostas. Então, nós vamos fazer aqui um apanhado, digamos assim, de padrões de inquietações, não que sejam só as inquietações, só as perguntas que vamos trabalhar aqui, exemplos, não vamos dizer que isso seja a verdade única, absoluta, e se eu não responder todas as indagações que eu vou projetar aqui e comentar com vocês, eu não terminei a minha concepção de plano de atividades. Não, vou frisar muito bem, nós estamos apenas colocando algumas indagações que podem não se adaptar a
todos os casos, porque nós faríamos aqui, sei lá quantas centenas de perguntas para poder cercar todas as indagações. O nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é dar digamos assim, uma estrutura mental de reflexão sobre um projeto, sobre um plano de atividade de estágio. Esse é o nosso propósito. E aí vamos trabalhar cada um desses grupos aqui de perguntas, porque elas contêm especificidades que, pelo menos encontrando alguns elementos em cada um desses 5 itens aqui, dessas 5 indagações maiores, eu vou conseguir, com certeza, uma boa aproximação, um bom resultado com o tema que eu escolhi ou com o tema que me foi proposto pela organização concedente em termos de estágio e fazendo aquela interação entre o que você desenvolveu na disciplina ou nas disciplinas durante o curso e aquilo que você vai lá encontrar, observar no mundo real, no mundo daquela organização que está cedendo um espaço para você fazer uma análise de confronto entre o que prescreve uma teoria e o que pode ser melhorado na vida daquela organização. Portanto, esse é o nosso plano de atividades, digamos assim, de disciplina, né? Não um plano de atividade de estágio, mas o nosso plano de, digamos assim, de estar nessas próximas semanas e nesses próximos encontros que estamos projetando em estar passando uma mensagem para vocês, como nós dissemos no começo, para ajudá-los a formalizar, ajudá-los a dar forma a essa cobrança acadêmica que é para que você se torne um engenheiro de computação, você precisa realizar um estágio supervisionado por quem? Pela instituição de ensino e pela empresa ou pela organização concedente desse estágio. Então, esse é o nosso objetivo. Eu creio que a maioria de vocês está num ponto bem decisivo de formulação, né, e de um plano de atividade de estágio e também estabelecimento de um termo de compromisso entre as partes envolvidas. Muito obrigado por enquanto e até o nosso próximo encontro.